maravilha, né, irmãos? Nosso irmão Dario nos deu uma notícia muito boa, no qual a gente tem apresentado, né, irmãos, a sua sobrinha, glória a Deus, e ele nos passou uma informação que continua se orando por ela, irmãos, porque os rins dela já estão começando a funcionar novamente. Isso é as orações da igreja, irmãos. O clamor do Senhor, né, irmãos, tem chegado à presença de Deus. Aleluia, vale a pena nós estarmos aqui, irmãos, chorando nos pés do Senhor nas sextas-feiras, clamando, intercedendo, porque Deus, Ele está fazendo maravilha no meio de vós, irmãos. Aleluia, e Deus já está fazendo um grande milagre na vida daquela criança, para a glória de Deus, amém. Amados irmãos, queríamos muito poder mais ouvir os grupos, os irmãos, mas chegou a hora, irmãos, da mensagem da palavra do Senhor. Glória a Deus. O pão, irmãos, o culto não só tem peixe, tem que ter o pão também. O pão é que alimenta a nossa vida espiritual, a vida do pecador que está lá fora, o ímpio que está passando, né, irmãos, à frente da igreja, e ele estava a ouvir a palavra de Deus nessa noite. Você, internauta que nos acompanha, queremos dar um forte abraço para você, que Deus também continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nos distanciando um pouco da leitura oficial que o nosso presbítero nos trouxe, irmãos, glória a Deus, queremos somente leituras no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 17, versículo de número 30 até o versículo de número 34, que diz assim: será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvar-se-á. Versículo de número 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Amados irmãos, do Evangelho do Senhor, da palavra de Deus, nós queremos chamar a Deus. Este Evangelho, ele escreveu esse livro, glória a Deus, falando do arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo ele falava. E a nossa irmã aqui, ele deixou um alerta muito grande, irmãos, falando sobre o grande arrebatamento que virá a acontecer sobre esse globo terra. Glória a Deus. E só para lembrarmos e aumentar mais a fé dos irmãos, foi motivo da irmã. A irmã contou aqui uma parte aqui diferente, mas antes de nós adentrarmos no texto, falando sobre esse assunto, atrás eu tive sonhando, irmãos, que onde eu morava, lá no estado de Pernambuco, eu estava indo para a rodoviária para viajar, e de repente, irmãos, o Senhor ali naquele sonho me fez cair num sono profundo. Eu não sei que hora era aquela, mas eu sei que o Senhor ele me mostrou algo que com certeza esse dia e esse fenômeno irá acontecer. Que quando eu adentrava e colocava os meus pés naquela rodoviária, irmão, era uma chuva de helicópteros que estava pelo céu, e quando eu virava as costas assim para olhar as aeronaves, era tanta aeronaves, irmãos, mas tanta helicópteros que estava sobrevoando sobre esse céu. E eu ali, orar que é o dia da tua volta, Senhor, será que o Senhor está vindo agora? E quando eu estava olhando, irmãos, aquele sonho, quando acordei todo suado, apavorado, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me fez lembrar, irmãos, que o grande momento está para acontecer, e o grande momento está para acontecer e chegar na nossa vida. E quando a irmã estava contando esse sonho aqui, irmãos, me fez lembrar aquele sonho, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, a igreja do Senhor, com certeza, ela vai ser transladada aqui da terra. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada, irmãos, num piscar de olhos. Aleluia. E com certeza, irmãos, Deus nesses últimos tempos ele está dando sinais da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos fazendo, irmãos, para esse grande fenômeno acontecer? Aleluia. De que maneira nós estamos, irmãos, aleluia, na igreja do Senhor? Será que estamos esperando esse grande momento acontecer?
Aleluia. Mas era, irmãos, era tão grande o número de helicópteros que sobrevoavam, e ali ele jogava bombas daquelas aeronaves. E ouvia o grande clamor, irmãos, o povo gritando, desesperado, correndo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nesses últimos dias, o Senhor, Ele ainda está mostrando que Ele vai vir, irmãos, e não vai tardar. Nesses últimos tempos, o Senhor, irmãos, Ele está despertando, aleluia, aqueles que ainda estão dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, irmão, de nós estarmos buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, mas queremos adentrarmos dentro do assunto. E quando eu vejo, irmãos, o evangelista escrevendo esse evangelho, no evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, nos fala do campo, nos fala do moinho, e falando que um será tomado e o outro será deixado. Entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, irmãos, tem os mesmos significados, aleluia. E o que eu vejo, irmão, nesses dois textos fala do arrebatamento que vai acontecer sobre essa igreja. Esse grande fenômeno, glória a Deus, que vai chamar a atenção, aleluia, da televisão, que vai chamar a atenção, vai ser manchete nos jornais, aleluia. Como muitos pregadores de renome que já têm pregado a palavra do Senhor e têm dito, que vai ser um grande fenômeno, que a igreja do Senhor vai estar esperando esse grande momento, aleluia. As manchetes não vão saber divulgar o que foi que aconteceu, aleluia. Os irmãos serão transladados, serão arrebatados para o seio de Abraão, aleluia. Mas os que ficares aqui, irmãos, eles vão somente contar e testificar, aleluia, o grande momento do Senhor Jesus. Embora nós não encontramos em toda a Bíblia a expressão arrebatamento, mas os textos, irmãos, nos falam que o arrebatamento secreto, como alguns acreditam e outros ensinam, mas Jesus, ele nos falava, glória a Deus, que esse grande acontecimento, esse grande fenômeno irá acontecer, irmãos. Jesus irá buscar a igreja do Senhor. Umas certas vezes os seus discípulos diziam: Senhor, Senhor, que sinais tu darás? Como o Senhor irá acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu lembro, irmão, que Jesus deu essas informações em respostas e a perguntas dos discípulos foi: Senhor, qual serão os sinais? Em que haverá? Qual será o dia que o Senhor virá, Senhor? Mas, irmãos, tem que estar de atalaia na presença do Senhor. Eles têm que estar de vigilância na presença do Senhor. Aleluia. E quando nós vemos algumas aplicações, irmãos, falando sobre a cama, glória a Deus, a cama representa os que estão mortos, ou na própria interpretação bíblica, irmãos, os que estão mortos, os que estão dormindo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá primeiro, vão ressurgir aqueles que morreram, aleluia, vão ser, irmão, arrebatados para o céu, aleluia, e os que ficaram vivos, aleluia, o Senhor, eles vão arrebatar para o seio de Abraão. E quando eu vejo aqui, irmãos, o Senhor falando sobre a cama, e no moinho representa, irmãos, os membros da igreja, de um modo mais geral, trabalhando normalmente em suas atividades. Irmãos, isso vai ser um grande momento, aleluia, aonde nós estivermos, ou no campo, ou trabalhando, dormindo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai arrebatar, irmãos, aleluia, e muitos vão estar desesperados, procurando, aleluia, pelos seus familiares, pelos seus parentes, e não vão encontrar. Sabe por quê, irmãos? É porque Jesus de Nazaré, Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai levar para o céu, aleluia, e nós temos que estar aqui preparados para esse grande acontecimento. Quando chegarmos, irmão, nós estamos prontos para subir para o céu. E Jesus, Ele dizia, no campo pode representar, irmãos, os servidores da igreja, os obreiros, aqueles que trabalham na seara do Senhor, aqueles que estão, irmãos, no campo de batalha, no evangelho, levando o evangelho genuíno, aleluia. E esse momento, irmãos, e esse momento, igreja, irá acontecer. Nós estamos aqui esperando esse grande momento acontecer. Que quão glorioso será, irmãos, quando Jesus raiar nas nuvens, quando nós vemos o corpo de Jesus Cristo transformado, que foi transformado em glória, e o nosso corpo também será transformado em corpo de glória, que nem um corpo do Senhor. Que momento será, irmãos, de nós estarmos ali no céu, cantando um só hino, um só pensamento,
aonde, irmãos, não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, aonde, irmão, não haverá mais angústia, aonde não haverá mais tormento, mas sim só haverá louvores, aleluia, para o nosso Deus, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a tua terra estão cheia da tua glória. Como Isaías, eles tinham aquela visão. A Bíblia diz que os serafins voavam de um lado para o outro e clamavam, dizendo que só o Senhor é santo. Mas assim, irmãos, que nesse grande momento, quando Cristo arrebatar a sua igreja, aleluia, será um grande coral lá no céu, aleluia, todos em uma só voz, exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. Mas o moinho, meu, representa, como diz a Bíblia, os membros da igreja, de um modo geral, trabalhando normalmente nas suas atividades diárias. Aleluia. Existe, irmãos, uma única diferença entre os que serão tomados e os que serão deixados. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, nesses últimos tempos, Ele está preparando a sua igreja. Nesses últimos dias, Deus, irmãos, Ele está fazendo uma preparação para os seus fiéis. Aleluia, para esse grande acontecimento, irmãos, acontecer. Porque, irmãos, Cristo, Ele falava essas expressões que um será levado e o outro será deixado. Porque com certeza Jesus, Ele estava dizendo, irmãos, que nem todos estarão preparados para esse grande acontecimento. Que nem todos estarão, aleluia, aguardando esse grande momento chegar. Aleluia, mas nós devemos estar preparados, irmãos, que nem a parábola das 10 virgens, aleluia, das 5 loucas e das 5 prudentes, aleluia. Nesses últimos tempos, irmãos, nós devemos estar com reserva, nesses últimos tempos devemos estar com azeite, aleluia, preparado e guardado. Nesses últimos tempos nós temos que estar com azeite, irmão, reservado, aleluia, para que quando Cristo voltar, irmãos, não pegar a igreja dormindo, não pegar a igreja despercebida, não pegar a igreja, irmãos, aleluia, em sonolência. Aleluia, é tempo de despertamento, aleluia. O que Cristo queria falar, irmão, de preparamento? Comentando o sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 25, nós encontramos o famoso sermão profético, o pregador, glória a Deus, pregado por Jesus, pouco antes da sua morte, aleluia. Veja, irmãos, o resumo, aleluia. Nós vemos a destruição do templo. Jesus, quando ele pregava o seu ministério terreno aqui, glória a Deus, quando o templo estava edificado, aleluia, Jesus dizia que nenhuma pedra, irmãos, aleluia, ficaria de pé. Esse templo que vocês hoje, aleluia, estão vendo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. Jesus, irmãos, estava preparando, aleluia, os irmãos ali da igreja primitiva. Jesus, ele pregando o grande sermão profético, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele já estava falando, aleluia, do grande arrebatamento que iria acontecer, da grande volta dele que seria, louvado seja o nome do Senhor. E quando aconteceu, irmãos, aquele grande momento que Cristo foi morto, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que não ficou pedra, aleluia, nenhuma pedra que estava edificada ali, irmãos, ficou de pé. E quando eu vejo, irmãos, Jesus falando sobre a destruição do templo, que não ficará pedra sobre pedra, que no ano 70 da nossa era, o princípio das dores, irmãos, guerras, falsos testemunhos, falsos profetas se levantando. Jesus, ele dava um despertamento aos seus discípulos, para que não deixassem ser enganados, aleluia. Jesus, ele orientava aos seus discípulos, para que ficassem preparados, para que ninguém vos enganasse. Jesus, ele ensinava, Jesus, ele preparava os seus discípulos, aleluia, para que não caíssem em tentação. Jesus, ele estava fazendo um preparamento aqui terreno, irmãos, aleluia, para quando ele fosse, irmãos, se encontrar com Jeová. A Bíblia diz que ele foi preparar-vos o lugar, e quando eu voltar, eu buscarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, os céus está preparado para mim e para você. Igreja do Senhor,
O céu está preparado, glória a Deus, está tudo preparado. As bordas do cordeiro já está tudo preparado. A cidade de ouro já está tudo preparado, irmão. A minha morada, a tua morada está preparada, já está reservada para quando Jesus vir buscar a sua igreja, irmãos, nós possamos subir na presença desse Deus. Glória a Deus. Jesus dizia nos princípios da dores, guerra, falsos ensinamentos, dores, multiplicação de iniquidades, esfriamento no amor, aleluia, esfriamento da pregação do evangelho, glória a Deus. Mas que evangelho é esse que nós hoje estamos pregando, irmãos? Qual é a sandália da pregação do evangelho que nós estamos pregando? O evangelho de Cristo hoje que nós estamos pregando, irmãos. E Jesus, ele ensinava no seu sermão profético, glória a Deus, que quando ele dizia, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, glória a Deus, Cristo, irmãos, ele preparava a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E quando Cristo, irmãos, ele veio concluir seu ministério, e como nós já sabemos da história, do que foi que Cristo passou nesse mundo, Cristo estava sujeito às aflições desse mundo, Cristo ele estava sujeito às dores desse mundo, Cristo ele estava sujeito, aleluia, aleluia, ao rejeitamento desse mundo, aleluia. Mas muitas das vezes, pastor, para nós sairmos dia domingo para evangelizarmos é difícil. Muitas das vezes para nós sairmos das nossas casas, glória a Deus, para evangelizarmos e ganhar almas, aleluia, para o reino do Senhor é difícil. Muitas das vezes para nós chegarmos aqui e sair ao campo de batalha, aleluia, para resgatar aquelas vidas que estão perecendo sem Cristo, aleluia, é difícil. Mas Cristo, irmãos, ele não olhou nada disso. Cristo ele estava ciente pelas dores, glória a Deus, que ia ser enfrentado aqui nessa terra. Cristo ele saía pelas aldeias, aleluia, e pregava seu evangelho a toda criatura, aleluia. Cristo ele foi levantado, glória a Deus, como cordeiro de Cristo, aleluia, e foi para aquelas ruas de Jerusalém pregando o seu evangelho, mesmo não olhando quem, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo o que foi que Cristo ele viu em mim, o que foi que Cristo ele viu, aleluia, em nós, aleluia, para que nós, irmãos, herdamos a salvação de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O que foi que ele olhou? Por esse servo tão pecador, por esse servo que não vale nada, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes, irmãos, nós trazemos somente aborrecimento a esse Deus, aleluia. Mas o Senhor, quando João Batista ele escreve lá no seu livro, no João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amados irmãos, e quando nós olhamos esse texto, a grande tribulação, a parte da destruição de Jerusalém, em partes para o final da história, ninguém precisa ser enganado, irmãos, glória a Deus, porque Cristo ele já nos preparou. Não é tempo, irmão, de nós estarmos desapercebidos, estar dormindo, glória a Deus. Cristo todos os dias, irmãos, ele fala conosco, aleluia. Cristo todos os dias nos fala, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cristo, o Espírito Santo, todos os dias estão conosco, irmão, nos intercedendo, nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, aleluia. Crente, cuidado com os profetas desses últimos dias, aleluia. Mas nesses últimos dias vamos buscar a presença desse Deus, aleluia, para quando o grande momento chegar, irmãos, nós estamos preparados para subir para a glória de Deus, aleluia. Jesus virá nas nuvens dos céus, e a Bíblia diz que todos os olhos, irmãos, o verá. Será como um relâmpago. Louvado seja o nome do Senhor. Será, irmãos, bem visível. Ninguém vai ter aquela força de dizer, mas Senhor, mas eu preguei a tua palavra. Estava indo de adoração ao teu nome. Glória a Deus. Você não vai ter essa força, irmão, porque o evangelho hoje está pregado, irmãos, aleluia, em vários meios de comunicação. O evangelho hoje, irmãos, está sendo bem usado hoje na TV. O evangelho hoje está sendo bem usado na internet. O evangelho hoje está sendo pregado, irmãos, nos púlpitos, em vários cultos das igrejas hoje. O evangelho está sendo semeado. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas para aquele grande dia, irmãos, nós possamos estar preparados. Louvado seja o Senhor Jesus, para nós entrarmos das bordas do Cordeiro. Os sinais da vinda, irmãos, do Filho do Homem, o sol, a lua, as estrelas, finalmente os sinais do Filho do Homem já estão acontecendo, igreja, e nós hoje estamos dormindo, nós estamos vendo os sinais acontecendo, e parece, irmãos, que a gente não está dando muito crédito aos sinais que estão acontecendo. Você está vendo aí países, aleluia, maremoto, terremotos acontecendo, aleluia, a gravidade na escala Richter, louvado seja o nome do Senhor, dos terremotos que estão acontecendo, a vinda do Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor. No Japão, louvado seja o nome de Jesus, houve aquele grande acontecimento daquele grande maremoto, louvado seja o nome do Senhor, e um dos missionários, irmãos, que estava ali, aleluia, fazendo a obra de missões, os seus familiares tudo preocupados, chamou a atenção, irmãos, quando houve aquele fenômeno, aquele maremoto que destruiu, aleluia, quase a metade daquele país do Japão. Os pessoal estava desabrigado, louvado seja o nome do Senhor. A ONU, irmãos, estava se unindo com os demais países, aleluia, para ajudar aquele país de alimentação, porque, irmãos, isso traz grandes catástrofes, louvado seja o nome do Senhor. E quando uma da sua mãe ligava, preocupava, porque houve muitas mortes, louvado seja o nome do Senhor, existia um missionário ali, que a cidade não tinha sido afetada pelo aquele grande maremoto, aleluia. E quando seus parentes começaram a ligar, louvado seja Jesus, para ver se havia sinal de vida, louvado seja o nome do Senhor, foi justamente, irmãos, na hora que aquele missionário estava orando, louvado seja o nome do Senhor, e a mão do Senhor poupou a vida daquele missionário. Igreja do Senhor, é tempo de nós estarmos acordados, é tempo de nós estarmos de atalaia, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos, irmãos, a parábola da figueira, a exortação da vigilância, aqui, irmãos, está o segredo da vigilância. A parábola, irmão, do bom servo e do mau servo. Deus espera que nós trabalhamos quando Jesus voltar. E que trabalho, igreja, nós estamos fazendo? Quando Cristo voltar, será que Cristo vai pegar a gente no trabalho? Como falou o texto, que um será levado e outro será deixado. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira nós vamos estarmos para quando Cristo chegar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo, igreja, de preparação. Cristo, nesses últimos tempos, Ele está preparando o seu povo, aleluia. Mas infelizmente, irmãos, o sono espiritual tem chegado. O sono espiritual, irmãos, tem acontecido, tem pegado muitos crentes que estão dormindo. Cristo vai pegar da maneira que chegou, irmãos, quando o noivo veio, e estava aquelas 5 virgens, azeite, sem as suas lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto, nós como pregamos, ele é um texto profundo, texto que gera despertamento para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E de que maneira eu estou me preparando para Deus? Será que eu estou me preparando para Cristo de todo jeito? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a parábola, irmãos, nos fala das virgens, lâmpadas, azeite. A Bíblia, irmãos, e o Espírito Santo. Só a Bíblia não resolve, é preciso ter o Espírito Santo de Deus, irmãos, nesses últimos tempos, para ajudar a sua igreja, para ajudar os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Encontro das almas, aleluia, daquelas almas sedentas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nos fala, louvado seja o nome de Jesus, como ouvirão, se não há quem pregue? O nome do Senhor. Será que nós estamos pregando o Evangelho de Cristo? Você está pregando o Evangelho do Senhor do seu trabalho? Será que você está pregando, irmãos, o Evangelho na escola, na faculdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas nós devemos estar preparados. Seja o nome do Senhor. A parábola dos